Eu falava então do governador Paulo Artung, que anunciou a desistência, abriu mão da sua reeleição, ou melhor, da tentativa de se reeleger. E por que isso causou uma curiosidade muito grande, está causando uma curiosidade muito grande, porque ele estava disputando essa eleição na liderança, enfim, empatado tecnicamente na liderança das pesquisas com seu oponente. Não é comum, portanto, que políticos abram mão de seus mandatos ou da tentativa de renová-los, menos comum ainda fazê-lo quando estão na liderança ou participando aí com chances da reeleição, em boa posição nas pesquisas, um grau de avaliação bastante razoável, que é o que dispõe o governador Paulo Artung junto à opinião pública de seu estado. E aí o curioso, supondo que essa decisão seja mantida de forma definitiva, ele alega que está na hora de abrir mão para poder, enfim, abrir espaço para novas lideranças, etc. E tal. Não quero entrar muito nas alegações do governador, porque com a dinâmica que a política tem no Brasil, sei lá se daqui a pouco ele volta para o pairo e teríamos perdido tempo. De qualquer maneira, na conversa que precedeu a entrevista, já no ar, entretanto, o governador me disse, quando eu comentei que o ambiente era muito indefinido para a sucessão presidencial, os partidos estão marcando aí, os maiores partidos marcando suas convenções para o último dia do prazo, 4, 5 de agosto. 5 de agosto é o último dia do prazo. O PSB vai fazer no dia 5, o PSDB no dia 4, o Podemos no dia 4, a Rede de Marina Silva no dia 4, enfim, o PT no dia 4, o PSDB no dia 4, todo mundo deixando, com exceção do partido do Bolsonaro e do partido do Ciro Gomes, todo mundo está deixando a convenção partidária para o último dia do prazo autorizado pela Justiça Eleitoral, mostrando que o grau de indefinição é enorme, uma pulverização de candidaturas, sobre a qual temos falado aqui exaustivamente e tal, e que é um quadro que deixa também o eleitorado muito, enfim, perdido, né? Quem vai com quem promete o quê, qual é o discurso, etc. E tal. E eu, quando fiz essa pergunta ao governador, para que ele, Paulo Artung, para que ele analisasse aí essa indefinição geral, e disse: governador, estão faltando menos de 3 meses para a eleição. Ele disse: pois é, Boechat, uma eternidade. Eu disse: como uma eternidade, governador? Não é comum, a história das eleições no Brasil não apresentou um quadro tão impreciso, tão indefinido, há tão pouco tempo de eleições e tal. Eu disse: não, Boechat, o tempo da política, como é chavão dizer-se, é outro. E você pode ter certeza de que essa campanha agora engrena e que esse eleitorado que está, enfim, indefinido, estudando a situação, as palavras são minhas agora, mas ele disse que esse eleitorado vai entrar na campanha na reta final. E não tem nada de atípico nisso, não. Então, eu quis só inserir essa minhoca do prazo, do tempo da política na questão, porque há um fato que assemelha a disputa eleitoral a uma corrida de cavalos. Bota a linha ali 8, 10, 12 cavalos para uma corrida, para um páreo, e em algum momento, depois que a cancela abre e a corrida começa, em algum momento alguém vai cruzar a linha de chegada na frente dos demais. Isso, claro, vai ter que acontecer aqui pela imposição do calendário. O que estava se comentando é que o estádio, o Jockey, está vazio. Ou ainda que possa estar cheio, as pessoas estão olhando para aqueles cavalos sem entender o que estão vendo direito. Sem saber quem é quem vai correr em que direção, de que forma, com que estilo, né? E esta é a verdade, mas também é verdade que este fato se resolverá cronologicamente em algum momento. E o governador estava absolutamente tranquilo, creio eu, expressando um sentimento, uma percepção que não é do cidadão comum, mas que tudo bem, quem atua profissionalmente na política entende de outro jeito, que o tempo dessa política é um tempo diferente, a tal ponto que para nós, e para mim também, 3 meses ou menos de 3 meses para uma eleição presidencial com esse grau de indefinição diante de nós é aflitivo, é angustiante, é desesperador, eu diria. Não podemos discutir em torno de quem é quem com nenhuma certeza, que alianças se farão. Quando você diz que um candidato é um candidato que te atrai um pouco porque ele está num campo ideológico mais à esquerda e tal, aí você vê, bom, mas a aliança que ele está tentando é com o DEM. Aí você diz, bom, mas esse aqui é mais à direita, sim, mas a aliança que ele está tentando é com o PSB e por aí vai. E você não consegue definir sequer o campo ideológico ou programático dos candidatos que estão colocados.
você diz, pô, isso é uma bagunça, uma esculhambação. Aí você pergunta para alguém que é do meio, ele diz, não, isso é uma eternidade, o tempo da política é outro, ainda teremos aí o passar da água por debaixo da ponte com a chegada do eleitorado ao clima eleitoral dentro de alguns meses. E ele citou, inclusive, exemplos de eleições em outros países onde o fenômeno aconteceu dessa forma. É bem verdade que, no caso do México, que tem muita semelhança com o Brasil, não foi bem assim. Eu tive lá 2, 3 meses e já o quadro eleitoral era um quadro com as disputas muito bem desenhada, com a disputa muito bem desenhada, quem era quem, qual era o discurso, etc. e tal, acabou vencendo o que liderou as pesquisas durante todo o tempo, López Obrador. Eu estou falando disso porque não quero ficar apenas apontando para o campo que nos aflige, quando a dinâmica da coisa, eventualmente, vou dizer eventualmente, o campo que nos aflige é o da indefinição, mas eventualmente a dinâmica da coisa nos dará as respostas num tempo menos confortável para nós que não somos, digamos assim, os que estão no conforto do lado de lá, mas em algum momento essas definições ocorrerão, razão pela qual vale cada vez mais a pena, é mais necessário cada vez mais que as nossas informações, que a nossa atenção ao campo da política seja a maior possível, né? Especialmente à medida em que a data vai se aproximando. Enquanto o futebol da política não prospera num campo em que entendamos o trajeto da bola, vamos ficar na nossa várzea aqui chutando para onde dá. Vejam, saíram números da economia ontem e hoje muito negativos. Houve uma revisão da previsão do PIB, do Fundo Monetário Internacional do PIB brasileiro, uma revisão para baixo, uma queda significativa de 0,5 ponto percentual, acho, na previsão do PIB deste ano. 0,5 ponto percentual de redução do PIB é uma barbaridade, é muita coisa. Significa que a economia brasileira, que vinha dando ali alguns sinais, né, de alguma recuperação aqui e ali, tomou uma pancada, especialmente a partir da greve dos caminhoneiros, mas não só por ela. Na verdade, a greve dos caminhoneiros tem um potencial sempre, qualquer greve dos caminhoneiros, de produzir um trauma em qualquer economia, mas a duração desse trauma, né, os efeitos posteriores desse trauma desaceleram mais rapidamente quando o quadro econômico não é tão frágil quanto o nosso. Então, na verdade, a gente vinha numa recuperação de um doente ainda numa UTI, com alguns sinaizinhos ali, aí teve uma recaída, e essa recaída, para recuperar, tudo indica, os números estão indicando aí sinais muito, muito negativos deste segundo semestre que mal começamos. Ontem saiu também hoje um número na Folha de São Paulo, de uma consultoria que a Folha de São Paulo contratou, não é um número oficial, portanto, dando o aspecto mais dramático da crise econômica, que é a redução na expectativa de criação de vagas de trabalho com carteira assinada. A previsão para este ano, todo mundo estava trabalhando com uma ampliação do mercado de trabalho formal da ordem de 1 milhão de novos postos, né? Os melhores números indicavam que ao longo de 2018 teríamos 1 milhão a mais de trabalhadores com carteira assinada do que em relação ao ano passado. Pois bem, esse número, minha gente, caiu 80%, segundo esta consultoria. Não é um número oficial, mas ele não deve estar distante da realidade. Ele tomou como base a plataforma de dados do CAGED, do Ministério do Trabalho. No lugar de 1 milhão de trabalhadores a mais com carteira assinada, diz a Folha de São Paulo, serão apenas 220 mil. Ontem aqui em São Paulo, uma oferta de 1.800 vagas de colocação no mercado de trabalho atraiu uma fila de 6 mil trabalhadores. Atravessou o Vale do Anhangabaú no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo. E qualquer convocação deste tipo atrairá milhares de pessoas, muitas mais do que as vagas oferecidas, porque a realidade mais dramática, repito, do nosso quadro econômico é exatamente essa. Neste contexto em que a economia mostra aí sinais muito negativos para o segundo semestre do ano, as figuras do Estado continuam dando seus exemplos de demência, de alheamento, né, de desinteresse pela realidade que os cerca. Vou citar um relembrar e outro contar, 2 pequenos exemplos só para terminar. Hoje está no Chile o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
inventou uma viagem falsa, fictícia, com um termo de viagem oficial. Eu soube que a assessoria dele, nos últimos dias, ficou quebrando a cabeça no Chile para preencher uma agenda criada artificialmente, para justificar uma viagem do Gorduchinho para Santiago do Chile, coincidindo com a ausência do Brasil do presidente Temer, que está num encontro aí internacional de países de língua portuguesa. 2 sucessores constitucionais do presidente são candidatos à reeleição, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. O presidente do Senado, desta vez, não lançou mão do jatinho da FAB, que normalmente costuma usar para os seus bababás para cima e para baixo, Eunício de Oliveira. Teve o mínimo de compostura e entrou de férias e foi para Miami, curtir as férias em Miami com a família, etc. E tal. Ok, ele que se dane. Já o Rodrigo Maia, que tem um grau de demência semelhante, desta vez manteve o padrão. Pegou um jatinho da FAB, ou pelo menos esse era o planejamento até a véspera da viagem, e se mandou para o Chile numa viagem, entre aspas, oficial. Com dinheiro público, numa coisa absolutamente falsa, absolutamente mentirosa, cínica, uma coisa cafajeste, na cara de todo mundo. Cada um daqueles que estava ontem no Vale do Anhangabaú, pretendendo, sonhando com a possibilidade de uma vaga de emprego, pagou um pouco do seu suor e do pouco dinheiro que não tem para essa viagem de Rodrigo Maia. No Jornal Extra, a colunista Berenice Seabra está contando hoje que uma assessora do prefeito Crivella fez uma viagem à China com um auxiliar por 33 dias, ao custo de R$170 mil. O que faz um assessor, uma aspone e um aspone do prefeito messiânico Crivella na China por 30... O que fazem os dois por 33 dias na China, tomando do contribuinte carioca, por extensão do contribuinte brasileiro, R$170 mil. Então vejam a distância entre o que fazem, entre a prática das figuras públicas no Brasil e aquilo que é a realidade cotidiana dos brasileiros, com a situação econômica indo de mal a pior. Para concluir, com este quadro que está aí, de uma crise econômica que persiste e volta a se agravar, o presidente Temer, que aliás está sumidinho, né? E o seu candidato ao Planalto, Henrique Meirelles, colhem no segundo semestre, muito provavelmente colherão, mais alguns dados melancólicos para suas biografias políticas. Vamos esperar, minha gente, com a esperança que nos resta, que a eleição, de alguma forma, pacifique o horizonte, de alguma forma, repactue o acordo entre a sociedade brasileira e a classe política, nem que seja para durar alguns poucos meses de boas expectativas, né? As expectativas de um novo governo, eleito pelo voto, pela maioria da população, com seus projetos, seus acordos, etc. e tal. E é só o que nos resta, viu? Vamos nessa.